Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Os fundos que garantem a aposentadoria de funcionários de várias empresas, como a Petrobras, os Correios, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil, por exemplo, estão deficitários. Instalada ainda no ano passado, a CPI dos fundos de pensão, que investiga supostos desvios dos fundos, deve apresentar seus encaminhamentos em breve. O deputado Pompeu de Matos, do PDT do Rio Grande do Sul, é integrante da CPI e é o nosso convidado de hoje do Palavra Aberta. O programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bom, deputado Pompeu de Matos, a CPI já viu que a Petros, que é o fundo de pensão da Petrobras, está com déficit de mais de 16 bilhões de reais, né? Como é que vai ser o trabalho da CPI para que esses recursos possam, pelo menos em parte, serem aplicados na aposentadoria, né, dos funcionários? Bem, primeiro uma saudação ao telespectador e dizer para ti que o mais grave da questão dos fundos não é o déficit, que por si só impressiona, salta aos olhos. Afinal de contas, 16 bilhões. Se tu for olhar na Caixa, na FUNCEF, não está levantado ainda, pode ser 8, talvez 10. Se tu fores olhar nos Correios, é por aí. No Banco do Brasil, na Previ, da qual eu sou funcionário do Banco do Brasil, obviamente sou da Previ também, falo que pode chegar a 20 bilhões. Um pouco disso pode ser do negócio. Quer dizer, tu investe no ferro, no aço, o preço do ferro e do aço foi para baixo. Tu investe no petróleo, o barril estava a 110 o dólar, o barril veio para 29, 30. Então, a gente sabe que tem muita coisa que é do negócio, que lá na frente essas ações das empresas que os fundos investiam podem recuperar, né, os seus valores e então nós vamos repor. Mas houve também má gestão, O problema é má gestão. É isso que, assim, isso que deixa a gente impressionado. Vamos usar a palavra correta, roubalheira. É desvio. É a vergonha da vergonha de quem tinha vergonha, perdeu a vergonha e viraram sem vergonha. Porque houve investimento em empresas que claramente não dariam lucro, né? E até que nem saíram do papel. Negociatas, verdadeiramente negociatas. Tu pegar, por exemplo, o Postales, eles colocaram um banco, o banco BNY Mellon, um banco americano, para fazer a gestão do fundo. E aí o banco fazia essa gestão do fundo sem um controle, sem acompanhamento, ou acompanhando coniventemente, e aí pegaram o dinheiro da Postales e investiram em fundos abutres. Tiraram o dinheiro do Brasil e investiram num fundo na Venezuela, não pode dar certo. Investiram num fundo quebrado da Argentina, se deu no que deu. É claro que cada um levou vantagem. E esses fundos ainda recebem taxa de administração, né? E ainda ganham para lograr o Postales, que agora está aí quase sem condições de pagar o salário dos seus aposentados. Se tu pegar assim, no Postales, um fundo chamado Serengeti, investimento de cana-brava, que é essas usinas de cana, era para ter 4, tem uma a meia boca. Nem está funcionando. Nem está funcionando. 64 milhões, pagaram 64 milhões, tiveram que reformar a usina que foi comprada, pagaram mais 70 milhões pela reforma e não funciona. Se tu for olhar o Fundo São Bento, o caso Fidex, é uma vergonha o desvio que houve no Fidex e no Laitã Piazzano, que eu chamo assim, ele é emblemático, que dá bem a dimensão. É a compra de um terreno que uma empresa chamada Piazzano tinha, vendeu esse terreno em São Paulo para a Laitano por 41 milhões. Dali 3 mesinhos, eles venderam para o Postales por 194 milhões. Ou seja, 150 milhões a mais. É uma mágica. Ou seja, não tem mágica, é malandragem. Negócio da China não é da China, é do Brasil mesmo. É negócio mal feito. E aí a gente tem que apontar. Então, a debêntures Galileu e por aí, cada negócio tinha ali
desvios claros. E aí só o negócio deu errado, o negócio não foi bem. Se o negócio não vai bem, por um período, se a economia não está bombando, como hoje o petróleo está mal, hoje o ferro, né, tá ruim, está em baixa. Não, isso recupera ali na frente. Agora, quando o negócio é mal feito, quando há a má gestão, quando há uma ação perdulária, e é o que houve no Postales, é o que houve na Caixa Econômica Federal, na FUNCEF, é o que houve na Petros, né? Tu pega um exemplo de um investimento feito pela Petros, pela Postales, pela FUNCEF, a chamada Sete Brasil, uma empresa que nasceu lá em 2011. Ela nasceu num dia, numa semana, na outra semana, no outro mês, era uma empresa milionária. Ela tinha 10 milhões de ativos. Ou seja, foi um aporte de recursos feito pela Previ, quase 200 milhões, pela Caixa Econômica, pela FUNCEF, da Caixa Econômica, 1 bilhão e pouco, da Petros mais outro bilhão e pouco, e foram pegando dos fundos e chegou um capital quase de 10 bilhões. Para investir em quê? Para investir nas tais de sonda. Então, as 7 Brasil, as 7 sondas que o Brasil ia fazer, inclusive lá no meu estado, na cidade de Rio Grande. Na verdade, desviaram o dinheiro, não saíram as tais de sonda, a coisa não andou, o dinheiro desapareceu, o negócio afundou lá no mar da cidade do Rio Grande e as 7 sondas, né, se foram para os 7 mares. Né? E aí ficou o quê? A conta para pagar. Então, é coisa assim que impressiona, porque o cidadão, para ter um recurso de um financiamento de 100 mil, 200 mil, 1 milhão, eles olham a tua ficha, o teu cadastro, o tempo que tu tem a conta, enfim, eles fazem um rosário de análise da tua vida. Essa empresa nasceu numa semana, na outra semana estava milionária. Então, assim, como é que consegue isso? Porque com o dinheiro do trabalhador que está investindo todo mês, descontando lá do seu salário para poder ter uma aposentadoria pelo menos mais tranquila. Mais digna. Aí pegaram este dinheiro, né, por influência partidária, influência política, por negociata, e estimularam estes fundos a colocar o dinheiro na tal da empresa Sete Brasil. A empresa se afundou e o fundo afundou junto. Quer dizer, por acaso? Não, por acaso, tudo joguinho combinado. Então, é isso que a CPI está apontando, é isso que a CPI está levantando. Nós estamos, assim, separando o joio do trigo, procurando dar nome aos bois, ver quem é quem que agiu, quem dentro da FUNCEF tem que ser responsabilizado, quem dentro da Petros, quem dentro da Postales. A Previ, eu diria assim, é onde nós não detectamos coisas mais graves relativamente à questão de desvio. Mas ela está com um prejuízo enorme, grande, porque é o maior fundo do Brasil, dos maiores do mundo, maior da América Latina, né? Então nós temos essa preocupação, porque essa coisa assim ela é grande, quando cai, agora, o tombo também é grande. A punição de todas essas investigações que a CPI já chegou, né? E há a possibilidade de haver retorno de algum desses recursos? Assim, inclusive no caso da Postales, nós estamos, a própria CPI está intermediando uma negociação do BNY Mellon, que é esse banco que fazia a gestão dos fundos, dos ativos da Postales, e eles já reconheceram um tanto, né, do desvio, já reconheceram 250 milhões de dólares, já está, aliás, de reais, 250 milhões de reais, já está numa conta bloqueado, né, por ações da Justiça, pelo trabalho também da CPI, um conjunto de ações, e estabelece uma negociação entre o Postales e o BNY Mellon, esse banco americano, então para chegar a um valor mais razoável, por conta de que já há um reconhecimento de que o banco falhou, de que o banco errou, e a própria Justiça já está, digamos assim, segurando esse dinheiro em conta separada. Mas nós queremos muito mais, queremos que o BNY Mellon pague pelo menos um tanto a mais do muito que levou da Postales. Isso nós estamos brigando. E, além disso, punir os culpados, porque ali não tem santo. Vai haver indiciamentos, então? Indiciamento, nós vamos fazer os indiciamentos, vai para a Justiça, até para que essas pessoas, tem muitos ali que estavam... Pega, por exemplo, o presidente do Postales, já foi presidente, já esteve na direção da Petros. Então está na Petros, vai para o Postales, daqui a pouco vai para a FUNCEF, daqui a pouco vai para a Previ, e eles conhecem os meandros do negócio
E em vez de aproveitar o conhecimento para o bem, estão aproveitando para o mal. Então tem um jogo muito pesado. Eu digo assim, que ali, cada enxadada sai 13 minhocas. Tu dá uma enxadada... Tem uma coisa inaceitável. Mas, felizmente, a CPI botou o dedo na ferida, apontou os caminhos e, como resultado final, além de responsabilizar, de apontar os culpados, né, como disse, dar nome aos bois, além de buscar a repatriação do dinheiro, ou a retomada de uma parte do recurso, porque um tanto está lá no mercado americano, o banco BNY levou para lá, recuperar um tanto do dinheiro para os funcionários da FUNCEF, para os funcionários do Postales, para os funcionários da Petros, ainda nós mudar a legislação. Tem uma legislação muito falha, que permite exatamente que se façam esse tipo de negociados sem ter as traves necessárias, sem ter os cuidados, porque tu tem que ser peso e contrapeso. Quer dizer, tu tem a possibilidade, vou te dar um exemplo, na Previ não existe voto de Minerva. Ou tu constrói uma maioria para fazer aquele tipo de investimento, ou então tu não faz investimento. No Postales, na Petros e na FUNCEF, dizer, empatava e o presidente dizia o que queria e fazia, via de regra, uma negociata. Então, vamos mudar essa legislação. Outra coisa, na Previ, por exemplo, tem funcionários do Banco do Brasil que recebem da Previ, só que recebe sem teto. Ou seja, recebe 40 mil por mês, 60 mil reais por mês de salário. Então, nós queremos que na Previ o salário do beneficiário da Previ tenha um teto. Que o teto não seja extra-limite, não seja o céu. Então, que tu receba lá o teto do funcionário público. Ou seja, tem muita coisa que nós podemos, devemos e vamos fazer no sentido de aperfeiçoar a legislação e que ao final da CPI a gente possa dizer assim, recuperamos um tanto do dinheiro, apontamos os culpados e estamos corrigindo a legislação no sentido de ter um mecanismo jurídico aperfeiçoado para evitar que haja esse tipo de desvio de conduta nos fundos de pensão. Deputado Pompeu de Matos, muito obrigado por sua participação aqui no programa. Eu que agradeço. Muito obrigado. Você pode acessar esta e outras edições do programa em nosso site. É no câmara.leg.br/palavra aberta. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.